A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, que mais uma vez estão nos dando o prazer da sua presença, estão sempre conosco aqui para nos ouvir falar da santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Eu quero aqui também lembrar aos irmãos que a igreja está sim fechada, mas as despesas da igreja não param não. Nós pagamos aluguel, pagamos luz, pagamos gás, o condomínio, e para isso nós contamos com as ofertas e os dízimos dos irmãos. Agradeço àqueles que têm sido fiéis com este compromisso com a casa do nosso Deus e pedir para aqueles que por acaso estejam despercebidos ou ainda não pensaram que nós estamos pagando aluguel de um local sem usar, que possam refletir e nos ajudar a manter em dia a casa do Senhor. Os irmãos sabem que nós somos uma igreja emancipada, nós somos independentes para tudo aqui, somos convencionados, porém temos a nossa própria autonomia, temos que caminhar com os nossos próprios pés. E eu não posso caminhar sozinho, preciso da ajuda de vocês nesta batalha aí. Os irmãos que se interessarem a continuar ofertando e a dizimar, pode pedir para a irmã Uchi ou para o diácono Ivanor o número da conta da igreja. Ou pode também acessar o nosso site, o link está aqui na descrição deste vídeo. E lá na primeira página vocês vão encontrar a conta corrente da igreja para que possam assim contribuir com a obra de Deus e nos ajudar nessa grande batalha. Amém? Hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a vontade de Deus. E para isso nós vamos ler em Mateus capítulo 6, só a parte B do versículo 10, onde diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui nós vemos a continuação do Sermão do Monte, ocasião em que o Senhor Jesus falava sobre oração, esmola e jejum. O versículo que nós lemos está enquadrado dentro do texto que fala justamente sobre a oração. E me chamou muito a atenção o fato do Senhor Jesus conciliar a vontade de Deus com a oração. E o interessante é que o Senhor Jesus menciona aqui dois tipos de oração, duas classes de pessoas que não oram corretamente ou não são objetivas nas suas orações. E esse tipo de oração certamente não agrada a Deus. Está aqui o primeiro caso no versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui está se referindo certamente aos fariseus. Eles é quem tinham esse costume, queriam sempre se mostrar uma santidade que não tinham. E nós sabemos que oração é um momento de intimidade com Deus. Por isso que quando os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. E o que Jesus disse naquela ocasião? Quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta atrás de ti, fala com teu pai em oculto, e teu pai que ouve em oculto te recompensará. É verdade que muitas das vezes estamos numa reunião de oração congregacional, os irmãos estão debaixo da graça de Deus, estão sentindo a presença, vão orar alto, vão chorar, vão clamar, vão cantar e orar em mistérios. E também quando um dos irmãos é solicitado pelo pastor, pelo dirigente, a fazer uma oração por determinado motivo. Vamos orar, por exemplo, com o nosso irmão Sebastião para o término do culto, com o nosso irmão Sebastião em favor da nossa irmã fulana de tal. Aí sim, todo mundo vai ouvir a oração, mas ele não vai estar se mostrando, não vai estar dizendo que sabe orar bonito, que pronuncia palavras bonitas. Esse tipo de oração somente os hipócritas. Hipócrita você pode traduzir como palhaço, alguém que representa aquilo que não é, mostra ser aquilo que não é.
ou tenta apresentar aquilo que não faz. E a segunda classe está no versículo 7. Jesus diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Existem pessoas, irmãos, que eu não sei se é porque não tem tanto motivo para agradecer a Deus, ou tanto desejo no coração de adorar e de exaltar a Deus através da sua oração, mas repete sempre a mesma coisa. E o pior é que essa repetição é sempre: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, eu. E se esquece que quando Jesus ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a dizer: Pai nosso que estás no céu, ou seja, reconhecemos a divindade de Deus e a nossa filiação, ou a paternidade dele sobre nós. Nós já pregamos sobre esta passagem, e ali nós vemos que antes de pedir qualquer coisa, ali cita o pão, mas muitos pedem carro, pedem casa, pedem trabalho, pedem tanta coisa na vida, e tem aqueles que pedem até erradamente, né? Senhor, me dá paciência. Então Deus vai mandar tribulação, porque a paciência é para ser usada na hora da tribulação. Ah, Senhor, me ensina a amar o meu irmão. Deus vai fazer com que o seu irmão erre, vacile, peque contra você, que é para você exercitar o amor e a paciência com ele. Mas eu estou falando isso aqui, são curiosidades que nós encontramos neste texto a respeito da oração. Mas voltemos a falar do versículo que nós lemos. Diz aqui: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Duas palavrinhas dentro deste versículo me chamou muito a atenção. Tanto como. É quase que um termo de comparação. Isso nos dá margem para duas possibilidades, pelo menos, irmãos. Pelo menos duas possibilidades de interpretação deste versículo. Tanto como, ou seja, da mesma maneira que é feita no céu, ser feita aqui na terra. Ou, assim como ela é feita no céu, ela será feita aqui na terra. E essa primeira possibilidade que nós encontramos quando se diz tanto como, quer dizer em ambos os lugares. Tanto como na terra ou no céu. Então, ela é feita na terra e no céu. Podemos ilustrar isso com um trabalhador. Vamos citar aqui um pedreiro, que depende de um servente para preparar a massa, para ali levar a massa, levar os tijolos, e tem servente que é mais esperto, ainda ajuda a desempenar e a desenvolver o trabalho. Mas aí, num determinado dia, o servente não vai, o pedreiro está sozinho e o patrão, o mestre da obra, estipulou naquele dia para ele fazer tantos metros de embolso. Ele chama o patrão e fala: ô patrão, eu estou sozinho aqui, como é que eu vou fazer esse trabalho? Manda alguém para me ajudar. O patrão fala: ó, infelizmente eu não tenho. Você vai ter que fazer tanto o teu trabalho, que é de pedreiro, como o trabalho do servente. Ou seja, você vai carregar a massa, você vai carregar o tijolo, você vai embolsar a parede e fazer o que você puder. Mas vai fazer as duas coisas. Então, tanto como significa tanto na terra como no céu, feita nos dois lugares. E se nós levarmos em conta o fator proporção e relatividade, nós vamos chegar à segunda possibilidade de interpretação, que significa do mesmo modo. Aí nós podemos repetir o caso do pedreiro. Ele fala: ô chefe, o senhor mandou eu fazer esse trabalho aqui, assim, assim, mas como é que eu vou fazer isso? O patrão faz do jeito que você fez da outra vez.
comparativo de igualdade. E nós podemos ver isso claramente observando essas duas palavras, tanto e como. Se pegarmos somente a palavra como, nós vamos ver que significa do mesmo modo, da mesma maneira. Estou apaixonado pela tradução da Bíblia em alemão. Vamos ler esse mesmo versículo, Mateus 6, a parte B do versículo 10. Veja se não tem um termo de comparação ou de proporção aqui nessa tradução. Ó. Dein Wille geschehe hier auf der Erde. A tua vontade seja feita ou suceda, aconteça, se realize aqui na terra. Wie im Himmel geschieht, como ela acontece no céu, como ela é realizada no céu. E nós perguntamos, como é feita a vontade de Deus no céu? Lá no céu, a vontade de Deus é feita de modo perfeito. E aqui na terra, como é feita a vontade de Deus? Conhecemos a vontade de Deus? Através de quê ou de quem ela deve ser feita? Na vida de quem? O que cada um de nós deve fazer para realizá-la? E qual é a vontade de Deus? Nós não nos fazemos esta pergunta. Muitas das vezes oramos, Pai nosso que estás no céu. E não analisamos o que estamos falando para Deus. Não analisamos isso. Sabemos qual é a vontade de Deus? Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a parte A do versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Podemos ainda juntar com Hebreus 12, 14. Todo mundo conhece até de cor, mas vamos ler. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. E nós precisamos, irmãos, como disse Paulo, experimentar, ou seja, provar, conhecer a vontade de Deus. Eu anotei aqui duas referências, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora que entra. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que nós possamos conhecer, para que possamos aprender, para que possamos entender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E ainda Efésios 5, 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você conhece os planos que Deus tem para a tua vida? Além da santificação, eu creio que Deus tem mais alguma coisa para fazer com você, por você e pelos outros, através de você. Mas para isso, irmãos, precisamos estreitar a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Precisamos nos aproximar mais dele através da oração, da leitura da sua palavra, do jejum e de empenharmos mais tempo para as coisas de Deus. Só assim nós poderemos fazer a sua vontade, nos aproximando de Jesus. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 5, só a parte B do versículo. Ele diz assim, porque sem mim nada podereis fazer. Nada podemos fazer sem Jesus. O que Deus quer para a tua vida? O que você precisa fazer? Não é que você vai dar uma mãozinha para Deus, não. Mas você vai se colocar em condições para que Deus possa executar a sua vontade na tua vida.
Você percebeu que no versículo que nós lemos, Mateus capítulo 6, a parte B do versículo 10, não nos dá nenhuma informação sobre o sujeito? Ali não diz se é sujeito determinado, se é indeterminado. É um sujeito oculto. Ali diz, seja feita a tua vontade. E como as indagações que nós fizemos antes, através de quem? O que eu preciso fazer para que essa vontade seja feita? Quem deve fazer esta vontade? O texto não diz. Nisso tudo, nós vemos também a manifestação do amor e do respeito de Deus para com o livre-arbítrio que Ele te deu. Você escolhe. Quer fazer a vontade? Então o sujeito ali será você. Será tu. Se eu quero fazer, o sujeito será eu. Se nós nos propormos a fazer, este sujeito seremos nós. E como lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, parte A, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Aí, alguém poderia dizer, mas quem escreveu isso foi Paulo. Paulo era apóstolo. Paulo era um santo homem de Deus. Paulo era o apóstolo Paulo. São Paulo. Ah, é? Então vamos ler Romanos 7, do versículo 14 a 25, para você ver quem era Paulo. Paulo aqui fala sobre a luta da carne e do espírito. Ele fala que a lei opera a morte. Mas presta atenção no que Paulo escreveu aqui. Versículo 14, Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então ele estava falando sobre a lei e sobre a luta da carne contra o espírito. Olha a luta que ele tinha dentro dele. 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Agora presta atenção, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo escreveu isso. Então eu quero dizer, irmãos, que a santificação é um exercício. Em outra ocasião, Paulo escreveu e diz que até que cheguemos à estatura de varão perfeito, a completa estatura de Cristo. Então, para que você possa fazer a vontade de Deus, que é a tua santificação, é um exercício, é uma guerra constante. Pode acontecer até o fato de você cair. A Bíblia diz que o justo, que caia 7 vezes, não ficará prostrado. Não é porque caiu, por mais vergonhoso que seja o motivo da queda, nós vamos crucificar aquela pessoa, nós vamos julgar, vamos dizer, mas esta pessoa é isso, é aquilo outro. Não, irmãos. A santificação é um exercício. E esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós fizemos esta oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, devemos ter consciência de que o sujeito ali é oculto. Então, pode ser eu, pode ser você, podemos ser nós. Então, se quisermos fazer a vontade de Deus, temos que buscar a santificação.
através da oração, através da leitura da palavra e através da prontidão. E assim como ela é feita na terra, tanto no céu, ela pode ser feita na terra do mesmo modo que ela é feita lá no céu, como nós lemos na nossa amiguinha aqui, ó, Hoff Nunciuara. Tua vontade seja feita aqui na terra, como, ou seja, do mesmo modo com que ela é feita lá no céu. Então vamos fazer a vontade de Deus de coração. Amém? Seja ela o que for. Deus quer te chamar para o campo missionário? Vá. Mas se não chamar, não vá. Deus te deu uma responsabilidade na obra? Assuma. Mas se não deu, não assuma. Porque você não pode fazer nada que esteja fora da vontade de Deus. E para isso, você precisa ter mais comunhão com o Senhor. Orar, pedir a Deus discernimento, procurar entender a voz de Deus. Como nós lemos, né? E para que entendamos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Então, que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Presta bem atenção. Seja feita a tua vontade. E não a minha, não a tua e não a nossa. Amém? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, servindo a Deus, ao Senhor Jesus, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito para com a tua vida. Amém? Paz do Senhor Jesus.